Olá, meus queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. E para não perder muito tempo, eu já quero aqui pedir para você curtir, deixar o seu like no vídeo, para que pelo menos aí uma vez por semana eu venha colocar uma mensagem de Deus para você. E se você gostar, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. E eu quero aqui compartilhar com vocês algo que Deus tocou no meu coração e falou poderosamente comigo enquanto eu buscava nas madrugadas. E não muito tempo atrás eu estava orando, buscando a Deus na madrugada, e me veio um desânimo, uma tristeza profunda no meu coração, e eu não conseguia falar com Deus. Eu estava com dificuldade para poder pedir, de clamar a Deus ali, naquele momento. E também bate o cansaço, o sono. Nós, como seres humanos, falhos, pecadores, muitos, não só eu, mas muitos passam por isso também, de às vezes estar buscando a Deus, estar ali num propósito com Deus, e sentimos essa dificuldade. Às vezes não sentimos o toque do Espírito Santo e buscamos ali, oramos, e parece que Deus não responde, parece que Deus está longe. E nesse momento, quando eu orava na madrugada, eu decidi abrir a Bíblia e ler uma palavra. Se Deus não estava falando comigo ali através da oração, através daquele momento onde eu estava buscando a presença dele, que ele falasse. Eu pedi então que ele falasse através da palavra, e Deus falou poderosamente comigo através do Salmo 88. Eu estava orando e simplesmente decidi abrir a Bíblia e caiu nesse salmo. E olha o que diz. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Salmo 88. Diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui da tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento?
Eu, porém, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada Te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a Tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os Teus terrores, fico perturbado. A Tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os Teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo dia. Cercam-me todos juntos. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Meus queridos, este salmo falou muito comigo, porque nós vemos aqui que o salmista, ele por um momento, dá para ver aqui que ele também está passando por um momento difícil e queixa a Deus por esse momento difícil. Ele pergunta a Deus por que ele não tem uma resposta diante das orações, diante daquilo que ele tem buscado. Dá para ver aqui que o sofrimento é muito de quem escreve esse salmo. Aqui ele fala que está se aproximando da morte já, e que Deus parece ter rejeitado. E aqui fala que ele clama a Deus de dia e de noite, e Deus não responde. Mas o que esse salmo nos ensina? Ele nos ensina a orar, e mesmo em tempos difíceis, nós devemos ter esperança em Deus. Nós vemos aqui que o salmista, mesmo que pareça que Deus não está vendo o seu sofrimento, ele ainda continua clamando de dia e de noite e nas madrugadas. Isso nos mostra que às vezes Deus está trabalhando por nós no silêncio. Ele quer ver o quanto nós estamos buscando e dedicando a Ele. Será que nós estamos dedicando 100% de nós ao Deus Altíssimo? Muitas vezes estamos cansados, estamos mortos espiritualmente e não temos esse fervor na oração. Isso é normal, porque não é todo dia que nós estamos bem. Às vezes passamos um dia difícil, um dia perturbado, um dia onde nada deu certo. Mas ao invés de nós reclamarmos, nós devemos glorificar a Deus, porque às vezes mesmo que nada deu certo, você ainda tem um Deus que cuida de você, um Deus que te dá uma casa, uma cama para você repousar, para você descansar do seu trabalho, que às vezes foi duro. E esse salmo nos ensina então a clamar a Deus por socorro. Nós vemos no versículo 6 que diz assim: puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Às vezes, o que eu entendo com isso aqui, meus irmãos? Que às vezes nós devemos descer. Deus permite que nós descemos
ao fundo do poço. Deus permite que nós sofremos para que nós possamos fortalecer mais e mais na presença do Senhor. Eu lendo esse salmo, eu comecei a lembrar algumas passagens bíblicas, algumas histórias. E eu lembro lá em Gênesis, quando José foi jogado no poço pelos seus irmãos. Imagina só a situação de José lá no fundo daquele poço, no escuro. Irmãos, isso nós vemos não só fisicamente, mas espiritualmente. Às vezes nós somos jogados lá no meio das trevas, mas Deus trabalha de uma forma que nós às vezes não entendemos, mas Ele permite que nós desça até no fundo do poço para depois tirar e mostrar que nós somos dependentes de Deus. Se você conhece a história de José, você vai ver que ele foi jogado no poço, mas eu creio que Deus, como já tinha um propósito na vida dele, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, os próprios irmãos que jogaram ele no poço tiraram ele, porque decidiram vender ele como escravo. E não só a história de José me veio na lembrança, mas a história de Jonas, que pela sua desobediência a Deus, ele foi engolido por um peixe no momento da tempestade, que ele estava em alto mar, e o peixe o levou lá nas profundezas do mar. E Jonas se sentiu lá no fundo, quando ele estava lá no fundo, nas profundezas, dentro da barriga do peixe, dentro das entranhas do peixe, ele orou. A Bíblia diz que ele clamou a Deus. E o próprio peixe, olha que interessante, os irmãos de José, que jogaram ele no poço, o tiraram do poço. O peixe que engoliu Jonas levou ele no fundo do mar, e Deus fez o próprio peixe retornar para o caminho certo, aonde Jonas teria que ter ido desde o começo. E me veio também o momento aonde Pedro, quando viu Jesus andando por cima das águas, ele disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo e andar sobre as águas também. E Jesus disse para ele: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas também com Jesus. E mesmo ao lado de Jesus ali, Pedro começou a afundar. Pedro já estava descendo ao fundo do mar, quando ele percebeu que estava afundando. Ele estendeu a mão para Jesus, e Jesus também, estendendo a mão para ele, segurou na sua mão e o retornou para o barco de novo. Irmãos, essa palavra falou muito comigo, e eu entendi
que às vezes Deus permite que nós descemos no fundo do poço, no fundo do abismo, no meio da escuridão, no meio das trevas, ou para nos provar, ou para nos mostrar algo, ou para nos ensinar algo, ou para cumprir o propósito que Ele tem em nossa vida. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele está trabalhando ao seu favor, que Ele sabe o que está fazendo, que tudo está no controle dEle. E você que está aí passando por um momento difícil, por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela espiritual, eu creio que Deus está trabalhando na sua vida. Basta nós reconhecermos que sem Ele nós não somos nada. Nós somos apenas pobres pecadores e que em meio a esses momentos difíceis, Deus possa estender a mão para nós e nós também estender a mão e agarrar nas mãos de Jesus e continuar firme, seguindo o caminho de Deus, o caminho que Deus quer para nós. Não devemos desanimar, mesmo que às vezes venham tempestade, mesmo que às vezes venham momentos difíceis na nossa vida. Nós devemos crer, nós devemos ter esperança e acreditar num dia melhor. Se hoje foi ruim, se a sua semana foi ruim, se você teve um mês ruim ou um ano ruim, não significa que você tenha uma vida ruim. Se você um dia brigou com o seu esposo ou com a sua esposa, não significa que você tenha um casamento fracassado. Se você passou por um dia de dificuldade, você não ganhou dinheiro suficiente ali para manter sua família, não significa que você é um fracassado. Às vezes é só um momento, é uma fase, tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa. O que não passa é a palavra de Deus. Nós sabemos que dias difíceis virão, mas nós devemos ter esperança e nós devemos estar preparados, porque Jesus breve vem para nos buscar e para levar-nos para a eternidade. Por isso, não desanime, continue orando, continue perseverando na oração, buscando a presença de Deus, que Ele tem um propósito na sua vida, que Ele vai fazer milagres, que Ele vai derramar bênçãos sobre a sua vida, que Ele vai fazer aquilo que é impossível para nós. Ele tem o poder de fazer aquilo que é impossível. Creia e acredite. Fica com essa palavra no seu coração. Até o próximo vídeo.